Correção do FGTS ADI 5090. Pessoal, olha só, o STF acabou de dar uma decisão, dia 26 agora, permitindo que os bancos tomem imóveis dos trabalhadores e trabalhadoras sem necessidade de ação judicial. Como assim, doutor? Veja bem, quando o trabalhador faz a chamada alienação fiduciária, ou seja, ele dá o imóvel como garantia do contrato, agora, se ele atrasar as parcelas, os bancos poderão fazer extrajudicialmente, ou seja, utilizando apenas o cartório, a retomada deste imóvel. E o caso, pessoal, que foi o paradigma que chegou ao Supremo por causa disso, é um contratante, certo? Um trabalhador, pegou dinheiro emprestado com a Caixa Econômica Federal, garantiu o imóvel dele, pagou as primeiras 11 parcelas e depois não teve mais condições. O que a Caixa fez? Tomou o imóvel de volta, utilizando apenas o cartório, sem ação judicial. E aí, claro, este trabalhador foi recorrendo até chegar ao STF. Chegou agora no STF e os ministros, o que fizeram? Declararam a constitucionalidade desta lei. Pessoal, no meu entendimento, a lei é inconstitucional. No entendimento de diversos advogados sérios e também de 2 ministros que votaram contra, esta lei também seria inconstitucional, mas a maioria do STF declarou a lei constitucional. O que isso tem a ver com a revisão do FGTS, com a correção do FGTS? Tudo. E neste vídeo eu vou te falar e te mostrar aqui na tela. Porque você sabe que eu falo e também mostro, eu comprovo o que eu estou falando. Tem tudo a ver, pessoal. E o resultado deste julgamento, o que sinalizou, o que demonstrou? Que o STF se colocou do lado dos bancos, permitindo que a retomada do imóvel seja feita no cartório de maneira simples, rápida, sem necessidade de uma ação judicial. Isso tem tudo a ver com a correção do FGTS. Até porque, pessoal, o FGTS é utilizado pela Caixa Econômica como uma grande fonte de financiamento de programas habitacionais. Olha só, né? Que curioso. Vocês já estão vendo aí na tela. Entenda a decisão do STF sobre lei que permite a retomada de imóveis financiados em caso de não pagamento. Em julgamento concluído nesta quinta-feira, dia 26, o STF entendeu que a lei 9.514 de 97, vigente há 26 anos, não viola os princípios constitucionais. Eu discordo. Certo? Para mim, viola. E como eu falei para vocês, centenas de profissionais, centenas de outros advogados também acham que essa lei viola. Não poderia o banco, extrajudicialmente, de forma muito simples, sem possibilitar a ampla defesa, o contraditório, certo? De quem assinou ali o contrato, de quem está com risco de ter o imóvel retomado pelo banco, certo? Teria que ter uma ação judicial, um processo mais complexo. Mas vamos lá. O STF manteve a validade de uma lei que há 26 anos autoriza bancos ou instituições financeiras a retomar um imóvel financiado, em caso de não pagamento das parcelas, sem precisar acionar a justiça. Certo? A lei prevê a execução extrajudicial nos contratos com a chamada alienação fiduciária. Nessa modalidade, há uma cláusula no contrato celebrado entre a instituição financeira e o cliente que diz que, até pagar todo o valor do financiamento, ele ocupará o imóvel, mas o banco será o proprietário e poderá retomá-lo em caso de falta de pagamento. Esse procedimento previsto na lei, portanto, não é uma novidade e já era realizado desde a publicação da norma, em 97. No julgamento do recurso, o Supremo apenas firmou o entendimento de que a regra não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, pois o cidadão pode acionar a justiça caso se sinta lesado em seus direitos. Pessoal, vamos lá. Olha só. Eles colocam aqui em termos simplórios uma coisa muito complexa. O Supremo aqui apenas firmou o entendimento de que a regra não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Claro que viola, pois o cidadão pode acionar a justiça caso se sinta lesado em seus direitos. Pessoal, veja bem, a regra é que quando uma pessoa faz uma alienação fiduciária, ela nem lê o contrato. Seja porque ela não tem aquele conhecimento, sabe? Seja porque são diversas páginas, diversas folhas, com aquelas letras pequenininhas,
e ela pouco entende que ela está autorizando o banco a retomar o imóvel no caso do atraso das parcelas. E que essa retomada vai ser feita extrajudicialmente, não vai precisar nem de processo. Ligou, pessoal. É assim que funciona no Brasil. Mas a gente não, né? Eles querem fingir que as pessoas, né, todos os contratantes ali, quem está precisando de um imóvel na hora de assinar o contrato, sabe, né, e está dando autorização para que isso seja feito. Por quê, pessoal? A situação do país muda. Às vezes a pessoa chega ali no banco, vai fazer a alienação fiduciária, está empregado, está recebendo direitinho, tem condições de honrar os compromissos. Mas, por vezes, ocorre uma demissão, ocorre uma doença na família, ocorre um imprevisto que compromete o valor que a pessoa teria ali para pagar a parcelinha do imóvel, ocorre o atraso, e o que é que o banco, a ave de rapina, faz rapidamente? Quer retomar o imóvel para quê? Para vender em leilão. E aí, pessoal, vou até falar, olhando para vocês aqui. O banco lucra duas vezes, porque ele vende o imóvel, começa a receber as parcelas. O trabalhador está ali pagando todos os meses. Quando o trabalhador acontece alguma coisa que ele não consegue mais pagar, o que é que o banco rapidinho faz? Vai ali no cartório, extrajudicialmente, toma o imóvel de volta e vende no leilão. Então, ele lucrou com as parcelas que foram pagas até então, e depois ele lucra novamente com a venda do imóvel em leilão. E quem é prejudicado? O trabalhador ou aposentado ou aposentada. Porque, pessoal, compra de imóvel, né, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento. E aí o trabalhador ou aposentado pagou ali as parcelinhas, né, no caso até que chegou no Supremo foram 11 parcelas, ele efetivamente pagou, ele tem o imóvel retirado de si, fica a ver navios, fica sem teto, e o banco lucra. Só há vantagens para os bancos. E o STF disse que esta lei é constitucional. Certo? Na minha opinião, não é constitucional, é inconstitucional. Deveria ter um processo, uma ampla defesa, um contraditório, deveria ter uma força de vontade de entender qual é a situação financeira de quem está inadimplente para tentar ajudar esta pessoa a, sei lá, renegociar o contrato. Fazer de uma forma que garantisse a habitação, a moradia, o teto para esta pessoa que está inadimplente. Somente em último caso, após um processo judicial, após ouvir a parte com auxílio até de um advogado, aí sim nós poderíamos, né, o juiz poderia autorizar a retomada do imóvel e a disponibilização para leilão. Esta é a minha opinião. Com essa decisão, pessoal, eu vejo que claramente o STF se posicionou do lado dos bancos, do lado de quem tem dinheiro, do lado dos mais ricos e, mais uma vez, contra o trabalhador. E o que isso tem a ver com a revisão do FGTS? Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui, só avançando mais um pouquinho. Aqui tem a explicação, né, que eu já até falei para vocês, como que o caso chegou até o STF, de um trabalhador que contratou com a Caixa Econômica, certo? Vocês estão vendo aqui. Ele pagou 11 parcelinhas e depois ele não teve mais condições. Tranquilo? Aqui é a explicação. E para as pessoas mais atentas, pessoal, isso não passa despercebido. Deixa eu mostrar aqui para vocês agora. Já está aí na telinha. Vocês estão vendo? STF deixa banco tomar casa própria, mas não corrige o saldo do FGTS. Critica CNTSS. O que é a CNTSS? Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social. Olha só, pessoal. O dirigente da CNTSS, que atua como amigo da corte no STF, pela correção do FGTS, diz que o STF tira a casa de quem não pode pagar, permitiu, na verdade, né? Porque não é o STF que tira. O STF validou a norma, declarou constitucional, mas esquece que valor maior no saldo do fundo aliviaria custo do financiamento.
A decisão do STF em considerar constitucional a lei que permite aos bancos tomar a moradia de um mutuário que esteja inadimplente, sem consulta à Justiça, gerou críticas do secretário de Finanças da CNTSS, Sandro Alex de Oliveira César. Para o dirigente, que também é presidente da Corte Rio, é incoerente o STF permitir que bancos tomem casas de pessoas que atrasam as mensalidades por 3 meses, mas, no entanto, atrasa a decisão sobre mudar o índice do cálculo dos juros sobre o saldo do FGTS, que é o maior financiador de imóveis. Então, vocês já estão vendo aqui a relação que a decisão do STF neste processo tem com a correção do FGTS. Porque você permite o banco tomar o imóvel do inadimplente, mas você não julga, você demora anos e anos para julgar a correção do FGTS. Você faz uma novela, um carnaval, uma pataquada, conforme todos os vídeos que eu tenho gravado aqui, pessoal, no meu canal, e ainda nem é certeza. Na verdade, eu estou muito em dúvida sobre o fim desses julgamentos. Nós teremos um resultado positivo, favorável ao trabalhador ou negativo. Pessoal, quem está atento ao STF, essas coisas aqui não passam despercebidas. Cada movimentação que tem no STF, a gente consegue relacionar e entender como isso pode ter influência na correção do FGTS. A entidade é amiga da Corte na ação que pede a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por um novo índice, né? Trocar a TR por um novo índice, pois o atual está abaixo da inflação. Isso é óbvio, pessoal. Aí, aqui a matéria explica, né, por que a TR deve ser declarada inconstitucional. Já falei aqui diversas vezes, vou repetir mais uma vez, porque, pessoal, a TR está praticamente zerada há muitos e muitos anos, e isso prejudica o rendimento das contas de FGTS do trabalhador, que é um direito de propriedade. Então, o esperado é que, no dia 8 de novembro, a TR seja declarada inconstitucional e a gente tenha substituição ali, ou pelo INPC ou IPCAE, ou por, no mínimo, a caderneta de poupança, com o pagamento de todas as perdas passadas. Qualquer resultado diferente disso é você legitimar o roubo da Caixa Econômica durante todos esses anos. Foram bilhões, talvez trilhões de reais roubados de mais de 70, quase 80 milhões de brasileiros e brasileiras, e o julgamento não pode ser outro. Se o julgamento for diferente disso que eu estou falando, tenha certeza que houve uma negociação. Conforme nós estamos vendo aí, conforme os vídeos que eu gravei, entre governo federal, Caixa Econômica e STF. Olha só, pessoal. Os ministros, isso daqui é o Sandro, não é isso? Sandro Alex falando, palavras dele. Os ministros esqueceram que saímos da maior catástrofe do mundo, que foi a pandemia da Covid. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos, os seus salários foram achatados e, na hora que mais precisam, podem ficar sem um teto. Os ministros do STF estão levando isso em consideração, pessoal? Não. Para ele, o Brasil corre o risco de passar pelo mesmo período conturbado que ocorreu nos Estados Unidos, com a crise da hipoteca. Em 2008, alguém aí lembra dessa crise nos Estados Unidos? Foi uma bolha da hipoteca que explodiu. Em 2008, os norte-americanos vivenciaram uma crise econômica sem precedentes, que se alastrou pelo mundo e os bancos tomaram as casas de milhares de pessoas que não conseguiram pagar suas hipotecas. Formas de financiamento em que o imóvel é dado como garantia ao banco caso o tomador não consiga pagar as dívidas. A decisão do STF. Preste atenção aqui, pessoal. Na prática, as instituições financeiras poderão penhorar a moradia financiada dos inadimplentes. Trata-se de contratos com o sistema financeiro imobiliário, com alienação fiduciária de imóvel prevista na Lei 9.514/97. E essa lei prevê que, em caso de não pagamento, a instituição credora pode realizar uma execução extrajudicial e retomar o imóvel, quando o bem é usado como garantia de financiamento. O procedimento é feito por meio de um cartório e não passa pela Justiça. O STF agora validou a regra para todos os casos, extinguindo os recursos à Justiça. Então, pessoal, vocês viram aí. O STF deu um julgamento em que ele ficou ao lado de quem? Dos bancos e não dos trabalhadores. O STF permitiu que os bancos, sem passar pela Justiça, somente ali no cartório, retomem os imóveis e possam vender
em leilão para quem atrasar o pagamento das parcelas. O que isso tem a ver com a correção do FGTS? Vocês já viram que tudo, absolutamente tudo. O FGTS é a principal fonte de recursos utilizada pela Caixa Econômica Federal para financiar os programas habitacionais. Se, por um lado, o STF deu essa permissão para os bancos, por outro lado, ele não julga a correção do FGTS, ele provavelmente não vai se posicionar ao lado dos trabalhadores no dia 8 de novembro, e eu quero estar enganado, certo? E quem sai prejudicado disso tudo? O trabalhador. Veja, além de não ter a correção pelo INPC ou IPCAE, que seria o justo, a Caixa Econômica utiliza a TR, que está praticamente zerada. Além de não fazer essa correção de forma correta, agora eles podem tomar os imóveis tranquilamente, sem que haja uma ação judicial, um processo judicial. O tempo inteiro, o único prejudicado é o trabalhador. Para os bancos, somente lucro. O banco agora tem autorização, não precisa se preocupar, vai poder leiloar o imóvel, vai poder tomar o imóvel novamente sem ação judicial. E caso nós tenhamos um julgamento dia 8 de novembro, que não seja substituindo a TR por INPC e IPCAE e pagando as perdas passadas, mas lucro para a Caixa Econômica. Lucro atrás de lucro, lucro em cima de lucro. E o trabalhador, nada. Pessoal, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like que me ajuda muito e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação jurídica de qualidade. Faltam 10 dias para o dia 8 de novembro. Você já está convidado. Aqui eu farei a transmissão ao vivo deste julgamento, comentando tudo, de olho em todos os votos. E vamos ver se eles vão ter a cara de pau de fazer um julgamento de cartas marcadas. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima. Fui!